Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Contos de origem indígena, histórias transmitidas oralmente que guardam tradições, saberes e que são passadas de geração em geração. Por meio do conhecimento dessas narrativas, é possível valorizar a voz, a escuta e outras habilidades que envolvem a cultura oral. Os contos indígenas são o tema do Salto para o Futuro de hoje. São nossos convidados para o debate a contadora de história Benita Prieto, o professor da Unicamp, Vilmar da Rocha D'Angeles, e o professor indígena de língua guarani, Algemiro da Silva Caraí-Mirim. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Ligue para 0800 21 6689. Se quiser enviar suas perguntas por fax, o nosso número é 0, código da operadora 21 2232 3271. E quem quiser também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. A língua de um grupo social é uma marca forte de identidade. Essa afirmação se aplica aos diferentes povos indígenas brasileiros. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram grupos organizados, cada um com suas línguas e dialetos. Antes da colonização, havia aproximadamente 6 milhões de índios em território nacional, falando mais de 1000 línguas. Com tanta riqueza cultural, os índios contribuíram muito para o imaginário popular com suas narrativas. Chovia dia, chovia à noite, chovia todo o tempo, a ponto de deixar a plantação de milho inundada. Aquele povo já estava sofrendo com a falta de alimento. E lá na aldeia era dividido o trabalho. Os guerreiros, os homens, saíam todos os dias para caçar, para trazer alimento, enquanto que as mulheres ficavam na aldeia, cuidando dos curumins e cuidando dos alimentos. Atualmente, a população indígena está aumentando. Segundo dados do IBGE, são quase 1 milhão de índios no Brasil, falando cerca de 180 línguas diferentes. É por meio da língua que conhecemos o que as pessoas pensam, como se expressam, sonham e as suas histórias. Certo dia, uma das índias pegou o cesto e reparou que havia pouco milho para alimentar toda aquela tribo. Então, corajosamente, ela se enfiou pela mata à procura de espigas boas para fazer alimento para a aldeia. Não encontrou nada. As histórias sempre fizeram parte do universo dos povos indígenas. Por meio de suas narrativas, perpetuam os feitos heróicos e mitos de seus povos. Para eles, a natureza e seus principais elementos, a terra, o ar, o fogo e a água, são fontes permanentes de inspiração. Grande parte da narrativa indígena expressa essa profunda integração com a natureza. Foi se enfiando pela mata e, de repente, encontrou 1, 2, 3, não, muitas espigas. Encheram cestos e mais cestos. E como o curumim é arteiro em qualquer lugar, um deles resolveu esconder o maior cesto que havia. A narração dos contadores, os gestos, as vozes, contribuem para um mergulho no universo lúdico da literatura. Bolo quente. A barriga dos curumins foram crescendo, crescendo, crescendo. Ficaram curumins gordos. E, de repente, a sua cabeça também começou a pesar, assim como a sua barriga. E agora, as nossas mães vão descobrir que pegamos o cesto escondido. Alimento da tribo é para todo mundo. O que a gente faz? A rica literatura oral indígena é fonte permanente de inspiração para muitos autores. Essa versão de Como Nasceram as Estrelas é de Clarice Lispector. E os curumins estão até hoje lá no céu. E todas as noites, seus olhos se abrem e dão o brilho para a aldeia. Curumim virou estrela. E naquele lugar, o céu agora é claro. E quando chove, é apenas para refrescar o ambiente e para tornar aquela aldeia abundante em alimento.
Sou pataxó, sou chavante, cariri, anomami, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinajá, potiguar, sou caeté, uniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinajá, potiguar, sou caeté, uniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinajá, potiguar, sou caeté, uniô, tupinambá. Você viu aí Marcelo Peregrino e Silvia Ferraz, integrantes do grupo O Baú que Conta e Canta, está contando essas histórias pra gente nessa série aqui do Salto para o Futuro. Começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela participação, pela presença aqui no programa. Vilmar da Rocha D'Angeles atuou como indigenista exclusivamente dedicado aos povos indígenas do sul do Brasil, especialmente os Caingangue. Atua na formação de pesquisadores de línguas indígenas, na formação de professores índios e na assessoria a programas de educação escolar indígena. Além disso, o Vilmar tem diversas publicações sobre línguas indígenas, educação indígena e história indígena do sul do Brasil. Vilmar, a gente viu aí no início da reportagem a repórter dizendo que os contos indígenas têm os elementos da natureza, ar, terra, fogo, água, como principais marcas. Eu queria te perguntar quais as outras principais características nessas narrativas. Bom, a primeira coisa, eu acho que é importante lembrar que, assim, quando a gente fala em contos indígenas, existem vários tipos de narrativas indígenas, né? Quer dizer, existem as narrativas sagradas, existem as histórias para dormir, as histórias para dar risada, as histórias com fundo moral, com lição, com as histórias, as fábulas, né? Então, contos indígenas é um termo bastante genérico para abrigar, às vezes, uma porção de narrativas que são diferentes e que têm características e funções sociais diferentes. Essa é uma primeira importante diferença. Outra coisa é que é verdade que essa característica da relação com a natureza e a inspiração na natureza e nas relações acontece, mas é importante dizer que as narrativas indígenas, com muita frequência, estão preocupadas em falar da natureza humana também. Aliás, são sociedades que pensam muito a relação humana e a relação... E muitas vezes, por exemplo, tem lá um conto em que você tem um deus ou um ente, um pai importante do começo dos tempos e que ele nos dá um grande benefício, nos dá uma planta, etc. Mas você também tem um conto, ou na mesma história, você tem lá um outro ancestral, que é um humano como nós, que faz uma bobagem qualquer, comete um erro qualquer e muda a natureza do mundo. Isso um pouco também nos diz que a natureza humana muda o mundo, mas também nos faz um pouco aceitar melhor a natureza humana. Nós somos assim, tem coisas que a gente é assim desde o tempo dos nossos ancestrais. Os seres humanos são curiosos, os seres humanos às vezes se desastram e fazem algumas coisas que não deviam fazer, algumas com bons efeitos, outras com maus. Bom, eu acho que essa é uma diferença. E por último, poderia dizer também, eu acho que uma coisa interessante há uma característica que há narrativas indígenas que, por tão importantes que sejam, dependendo daquela sociedade, elas têm que ser contadas muito ritualmente e quase assim, com muita precisão na transmissão das palavras, né? Enquanto que outras narrativas dão margem maior àquela ação do narrador, à adaptação, à percepção da circunstância, do seu ouvinte, de quem está naquele momento, e é onde ressalta o papel do narrador, os melhores contadores, enfim, é um pouco... Tá certo. Desse papel do narrador, a gente vai falar agora com a Benita Prieto, nossa convidada também, que é contadora de histórias, integrante do grupo Morandu Betá. Além disso, a Benita é pesquisadora nas áreas de literatura infantil e juvenil, leitura e narração oral, realizando oficinas e palestras em diferentes instituições. E também é organizadora do Simpósio Internacional de Contadores de História do SESC do Rio de Janeiro. Benita, o que a gente tem então aí a aprender com esses índios contadores de histórias? Eu acho que a noção do tempo, que é uma coisa muito diferente dentro da cultura indígena, pelo que eu conheço, pelos contadores de histórias indígenas que eu já vi alguma vez atuando. Eu acho que a relação com a naturalidade também do ato de contar. As histórias permeiam a sociedade onde eles vivem. As histórias não estão em determinados momentos. As histórias estão continuamente acontecendo ali dentro daquela aldeia, dentro daquela comunidade indígena.
Por isso, Vilmar acabou de falar dessa variedade de tipos de histórias. Nós aqui temos um vício de que história é alguma coisa que está encerrada no momento do dormir apenas. Ou seja, antes de dormir eu conto uma história para o meu filho e para minha filha, porque ele vai ter bons sonhos. E quem disse que história é para dormir? História não é para dormir, história também pode ser utilizada para dormir, mas história também pode acordar um monte de emoções dentro da gente, um monte de sensações, um monte de ideias, um monte de dúvidas. E então, quando eu vejo um contador de histórias e quando vejo, por exemplo, quando ele faz isso de uma maneira um pouco ritualística também, dependendo do horário em que ele vai contar essa história, o que nós contadores, que somos contadores urbanos, tentamos trazer dessa cultura para o nosso ato de contar é exatamente esse respeito com a história. Não é um respeito assim de que só meia dúzia de pessoas vão ser as pessoas detentoras desse poder e essas serão as pessoas denominadas dentro da nossa sociedade para contar histórias. Não, é esse respeito com a importância do ato de contar, seja no momento que for. Isso promove uma aproximação muito grande e, ao mesmo tempo, obviamente, tem uma função social muito importante dentro de uma comunidade. Então, acho que essa noção de tempo que o índio tem é muito importante que a gente traga para a nossa prática também. Claro que é muito difícil entender isso, porque nós não nascemos dentro de uma aldeia. Mas se você ouve, se você lê, se você observa, você vê as diferenças. Ok. Algemiro da Silva Caraí Mirim, também nosso convidado, é professor guarani da aldeia Sapucai, no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Atua com a formação de professores indígenas e é secretário da Associação Comunitária Indígena de Bracuí, a ACIBRA. Algemiro, então, como é que essas narrativas estão presentes nas escolas indígenas? Olha, isso é muito importante para mim, porque essa história narrativa é presente, né? Atualmente é presente na comunidade e a gente leva o narrador, o contador de história dentro da sala de aula, porque fica mais gostoso, vamos dizer assim, levando aquele índio contador de história, contador de outras histórias dentro da sala de aula, falar diretamente com os alunos é muito importante, porque isso que enriquece a comunidade, enriquece as crianças, né? Porque ouvindo é diferente de ler a história escrita, né? Eu acho que isso a gente está fazendo dentro da sala de aula, levando, aliás, na comunidade tem muitos contadores de história, que não é só um contador. Eu acho que cada comunidade, cada família tem seus contadores. Certo. Temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente agora é o Elcimar, do Tocantins. Tudo bem, Elcimar? Tudo bem, Murilo. Boa noite. Boa noite, convidados. Eu sou o professor Elcimar Pessoa, do Teleposto Paulo Freire, de Araguaína, no estado de Tocantins. Nosso estado é um estado muito rico em cultura, parece um estado muito novo. Nós temos aqui várias aldeias indígenas, índios apinagés, nós temos os índios javaés, craôas. E a minha pergunta é o seguinte: sabemos que a televisão alimenta a fantasia. As coisas deixam de ser reais para se transformarem em algo além de sua natureza. Portanto, com tudo isto, os índios estão perdendo a sua identidade, deixando a sua cultura, como também as suas histórias e seus contos. Como resgatar esses valores e despertar novamente o interesse de nossos alunos, por termos vários alunos indígenas em nossas escolas? Obrigado e boa noite. Obrigado, Elcimar, mais uma vez participando aqui do Salto para o Futuro. Então, Vilmar, ele pergunta aí da influência da televisão e de como essa influência pode estar contribuindo aí para uma descaracterização dos povos indígenas, pelo desinteresse por essas narrativas deles. Como é que o professor pode, então, despertar novamente o interesse de seus alunos por essa realidade da sua comunidade? Bom, Elcimar, essa realidade da televisão hoje, em algum momento poderia se pensar que foi o rádio também, mas de fato a televisão tem um poder um pouco mais impactante do que o próprio rádio já teve
em muitas aldeias onde ela hoje está se tornando de acesso mais ou menos fácil, né? Onde ela está chegando, onde chega a televisão, onde chega a luz elétrica e as condições vão mudando. Ela, de fato, tem um certo impacto na comunidade. No entanto, ela sozinha não é o elemento que faz as crianças abandonarem a fantasia indígena, o que seja. Até porque, de certo modo, você pode dizer que a televisão alimenta a fantasia e as crianças, então, enfim, descobrem outros imaginários possíveis ou outras formas de... Mas eu acho que ela entra num conjunto de situações, quer dizer, quando a gente está vendo isso em algumas comunidades no Sul, por exemplo, onde eu trabalho mais, ela está entrando num conjunto de situações onde você tem a comunidade cada vez mais envolvida em interações com a sociedade de fora, com a sociedade não índia, e com frequência a escola está lá antes e ao lado da escola, com frequência a escola está lá prejudicando mais a cultura indígena do que a própria televisão, em muitos casos que a gente tem visto. Quer dizer, a escola funcionou muito mais como um chamariz para as crianças indígenas para olharem para fora e não olharem para dentro da aldeia, muito antes do que a televisão, e às vezes continua fazendo isso com mais força do que a televisão às vezes. Bom, eu acho que uma parte, não tem muita receita, mas eu acho que uma parte de tentar fazer o que você está propondo, que é como a gente pode, diante dessa influência da televisão, a própria escola, né, ajudar a fazer as crianças se voltarem para a sua tradição e sua riqueza indígena, é um pouco a escola se preparar para entender a riqueza que está escondida atrás das narrativas indígenas. Muitas vezes o próprio professor indígena laicizado, o próprio professor indígena, um jovem criado numa escola de branco, ele já perdeu o contato com essa riqueza de o que é que significa e o que é que está por trás das narrativas indígenas em termos de informação cultural, enfim, eu conto alguns casos, por exemplo, não sei se posso, meio minuto, um caso, por exemplo, de uma narrativa caingangue, dos índios caingangue, que fala da origem da agricultura. E o velho que estava pedindo para os seus netos, os seus bisnetos, etc., que o matassem e que o enterrassem numa roça, ele fala que eles deviam fazer uma roça num taquaral e aí... Enfim, tem toda uma coisa para convencer os filhos a matá-lo e botar na roça. Uma história que está contada no texto do boletim. Está contada exatamente no texto. E aí esse sujeito, quando ele é enterrado, quando eles voltam lá, tem milho. Só que ele mandou eles fazer uma roça no taquaral. Hoje a gente sabe pela botânica que taquaras e milho são da mesma espécie, são gramíneas. Então, na verdade, você tem um conhecimento indígena de botânica ali. Se dá taquara, essa terra é boa para dar taquara, é boa para dar milho também. Agora, à primeira vista, a gente não sabe disso, a gente não vê isso, mas há uma informação cultural e há um acúmulo de conhecimento científico indígena que está sintetizado e simbolizado em muitas dessas narrativas. Buscar esses conhecimentos acumulados é uma boa dica para o professor que quer, então, despertar o interesse dos seus alunos pelas tradições da comunidade. Tá certo. As histórias de um jabuti conquistaram alunos de uma escola do Rio de Janeiro. É o que você confere depois do intervalo. A gente volta já. Os povos indígenas garantiram a preservação e a continuidade dos conhecimentos acumulados de geração em geração por meio da tradição oral. E é de extrema importância que essas narrativas sejam apresentadas aos alunos e se perpetuem no imaginário do povo brasileiro. Vamos conhecer agora um grupo de estudantes que compartilha a leitura de um conto. Eles estão na primeira série do Centro Educacional Anísio Teixeira, o SEAT, e adoram ouvir histórias. Histórias com muita aventura, muita imaginação, muita brincadeira, muitas terras desconhecidas como OVNIs, asteroides. Eu não consigo dormir às vezes quando eu não ouvo história. E aí às vezes eu tenho que contar a história para mim mesmo, senão eu não consigo dormir. E para os pequenos amantes de uma boa história, a professora Maria Lúcia Pereira Guimarães trouxe o conto indígena Astúcias do Jabuti. A autora desse livro é Antonieta Dias de Moraes.
Ela nasceu em São Paulo e ela, na verdade, ela não é autora. Ela pegou alguns contos indígenas e lendas e fez esse livro. Os índios, né, as comunidades indígenas, eles têm uma simplicidade da vida que eu acho que as crianças precisam ter. Uma relação com a natureza, uma relação com o humano mesmo, que é muito mais simples e muito mais e por isso enriquecedor para as crianças. A seguir, mandou um recado a um dos irmãos que morava perto do grande rio. Depois, recolheu a cabeça na casca e dormiu. A história do jabuti, que aposta a corrida com seus colegas, atrai todas as atenções. Fim da história, hora de trocar ideias. O que vocês acharam desse plano que o jabuti bolou para vencer o veado catingueiro? Bem, ele só pensou em ganhar. Não pode sempre querer ganhar, senão fica sem graça. Tem que aprender a perder também. Depois de ouvirem o conto Astúcias do Jabuti, os alunos se reuniram e prepararam uma dramatização. Segundo a professora, esse tipo de atividade é uma ótima oportunidade de vivenciar as situações do cotidiano. Na verdade, a gente está vivendo um problema nessa turma, que é um problema de perder e ganhar, de zoação. Então, quando eu li esse conto, eu achei que tinha tudo a ver você estar tratando de um assunto através de uma história. E por meio da dramatização do conto indígena, os alunos puderam refletir ainda mais sobre o ganhar e o perder. Não fui eu que cheguei. Não, fui eu. Não viu? Eu tinha chegado bem antes. Ué, você não conseguia me ver porque eu estava bem na frente. Ganhando vai ter graça. Você vai ficar festejando enquanto aquela pessoa vai ficar triste. Vai deixar ela ir embora e ficar ali triste, sozinha, sem ninguém por perto e as outras pessoas lá agradando. Quando a gente trapaceia, a gente não sabe o que a gente pode ser capaz de fazer. Você tem que, às vezes, ganhar e perder, porque senão não é justo pra ninguém. A relação com a natureza, o respeito entre os seres humanos e a diversidade também foram temas presentes na atividade. Eles utilizam muito mais as ervas, né, para fazer os remédios, que isso é uma ciência inclusive utilizada atualmente, mas menosprezada a fonte disso, né? Porque, na verdade, a gente vive uma cultura de menosprezo das comunidades indígenas, como se fossem inferiores, né? Mas, na verdade, a gente herdou muito disso. Bom, Algemiro, a gente viu aí na reportagem que a professora de uma escola não indígena desenvolveu um trabalho com seus alunos com uma narrativa indígena para solucionar uma questão que ela estava enfrentando ali prática no cotidiano com seus alunos. Os meninos não estavam sabendo perder, ganhar, aquela história toda. Eu fico imaginando que muitos professores em situação parecida, ou seja, professores de escolas não indígenas, podem ter uma certa dificuldade de trabalhar com essas narrativas por acharem que elas estão distantes, afastadas da realidade dos seus alunos. Queria que você desse dicas, então, para esse professor que tem vontade de desenvolver esse trabalho. Eu acho que esse trabalho seria fundamental, porque eu sei que tem um pouco de dificuldade, mesmo a escola indígena, os professores indígenas também têm dificuldade por ter levado essa história, contos dentro da sala de aula. Eu acho que seria importante que o professor não indígena também trabalhasse, porque a gente tem de certa forma, uma preocupação de perder esse valor cultural. Estou falando do Guarani, né? Valor cultural dentro das comunidades. Então, o professor tenta trabalhar com essa oralidade, que já falei, né? Tem que estar trazendo o contador dentro da sala de aula. Eu acho que o professor não indígena também deve trabalhar em cima dessa história, que tem muitas histórias indígenas que podem servir para a comunidade não indígena também. Eu acho que isso seria muito legal, né? E essas histórias aí, uma coisa importante é lembrar que tem tantos
tantos livros maravilhosos de literatura infantil e juvenil, com tantos pesquisadores que trouxeram esse universo para a literatura. Então, mesmo que eu acho que o professor se sinta distante de uma cultura, eu, por exemplo, nunca fui, adoraria ir a uma aldeia indígena, estou aceitando convites, mas até o momento nunca fui. Mas, assim, eu acho que quando eu conto uma história indígena, eu tento ler aquele entorno, tento descobrir um pouco mais e descobrir o que está contido ali, o que eles querem dizer com aquele conto. Então, acho que o livro, a literatura, está aí também para ajudar o professor nesse momento, fazer essa ponte. Certo. 0800 21 6689, você liga e faz a sua pergunta ao vivo aqui no Salto para o Futuro. E agora é a vez da Juraci, do Rio Grande do Norte. Tudo bom, Juraci? Tudo bom, Murilo. Boa noite aos convidados. Boa noite à equipe de produção do programa Salto para o Futuro, telespectadores e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florêncio, no Rio Grande do Norte. E é muito interessante essa série trabalhando esse tema. E como trazer essa herança cultural trazida pelos índios para dentro da sala de aula. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Juraci, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Então, Gilmar, como trabalhar essa herança cultural na sala de aula? Pois é, retomando o que estavam falando agora bem mesmo, dentro da linha a Benita e o Gemiro, porque também a gente às vezes pensa, bom, um conto indígena não tem muito a ver com a gente, mas uma fábula do La Fontaine tem. Bom, mas o La Fontaine é tão ancestral nosso quanto os índios, ou às vezes menos. Quer dizer, ele está lá no outro século, está lá numa sociedade europeia. Nós somos uma confluência de tradições europeias, africanas, indígenas, etc. Ou seja, todas elas estão nas nossas vertentes culturais e, como diz o texto que fizemos para o programa, ele, nas comunidades, na nossa vida aí por aí, Brasil afora, quantos de nós não ouviu de um avô a história da onça com o jabuti, da onça e o macaco, a aposta da onça com o tamanduá, etc. A gente ouviu em casa, a gente ouviu na nossa família, sem ser o meu avô índio, foi um avô não índio, né? Então, isso está na nossa tradição. E aquilo que estava dizendo o Algemiro, insistindo na importância disso, é porque eu acho que aí as narrativas cumprem uma coisa de um dos tipos de narrativas que eu tinha dito antes. Quer dizer, há aquelas narrativas que a gente escolhe o momento, escolhe o contexto, e diz, bom, aqui é melhor, é como um pouco provérbios, você aplica na situação, né? E o bom narrador, às vezes, ele não só escolhe a melhor história, como quando as histórias permitem, quando não são histórias sagradas, que você tem que contar exatamente como foram contadas, mas quando a história dá ao narrador aquele direito, por ser narrador, por ser contador, de fazer as pessoas entender melhor o sentido da história, ele faz todas as adaptações, os acréscimos necessários, que não são fugir da verdade da história, que não são infidelidade à história. É como um tradutor que traduz um livro escrito na China para cá, se ele não fizer certas adaptações, não fizer certas passagens, a gente não consegue pegar o sentido original da história, ele não está sendo infiel. Ser fiel é ser capaz de contar aquilo para o momento em que está sendo ouvido. Certo. Vilmar, ainda dentro dessa mesma questão, para se trabalhar a herança cultural indígena nas escolas, é preciso conhecer essa herança cultural, né? E a professora Isildinha Aparecida, do NTE de Anápolis, em Goiás, nos enviou um e-mail. Obrigado, Isildinha, pela participação. Ela cita um trecho do seu texto, que está no boletim de hoje, no boletim da série, que diz que o conhecimento empírico do índio em relação à agricultura veio a ser comprovado pela agronomia, muitos séculos depois. Aí ela quer saber que outro tipo de contribuição as narrativas indígenas e o índio, né, trouxe para o homem moderno. Bom, os índios são homens modernos e mulheres modernas também, né? Imagino das contribuições culturais também, e um pouco você fala na ciência, na questão da agricultura. Quais outras contribuições? Eu imagino que a dúvida da Isildinha seja como mostrar para os alunos assim, os índios contribuíram muito para que a gente possa ser o que nós somos hoje, né? Então, um problema é que uma parte da literatura que a gente costuma ter acesso é aquela que se reproduz mais, assim, e acaba aparecendo em muitas coletâneas muito
que se repetem e que às vezes são historinhas que nos parecem fabulosas e a gente está longe daquele mundo cultural e a gente não sabe bem onde pegar para entender aquilo. Bom, a origem da noite, a origem das estrelas, a gente ouviu aí dos meninos, dos curumins que estão lá com seus olhinhos e tal no céu, né? E às vezes a gente fica com dificuldade de compreender isso. Mas há mais fontes e hoje você encontra na internet, mas também não só, existem muitas publicações sobre questão indígena, muito voltadas hoje, a Semana do Índio, então você encontra muitas editoras, não posso citar nenhuma aqui, porque exatamente eu correria o risco de omitir outras, né? Mas você encontra facilmente hoje pela internet uma série de publicações especificamente voltadas que enquadram nos contextos culturais essas narrativas, né? Há muitas contribuições, sim, e não é só um conhecimento empírico. As comunidades indígenas não só descobriram assim, tropeçando na natureza, elas fizeram experimentos, quer dizer, o desenvolvimento de plantas venenosas e plantas silvestres em plantas domésticas é um processo de conhecimento de uma certa construção científica de experimentação, de erro e acerto, exatamente, é um acúmulo que foi feito e isso se refere, por exemplo, aos remédios. Por que vocês acham que tem tanto estrangeiro percorrendo a Amazônia? Por que tem empresa estrangeira sediada na Amazônia hoje coletando com os ribeirinhos, que são aqueles que, sendo não índios, têm todo o conhecimento que as comunidades indígenas legaram sobre o uso de plantas medicinais, por exemplo, né? Certo, tá aí a dica para Isildinha. Aldemiro, nós recebemos mais um e-mail, esse da Rosane Osana, do teleposto Sesc Fortaleza, no Ceará. Obrigado, Rosana. Obrigado também à orientadora de aprendizagem, Tamara Bezerra, pelo e-mail, pela participação. E elas querem saber, Aldemiro, como um narrador de histórias é reconhecido numa comunidade indígena? Olha, é reconhecido pelas famílias, né? Em primeiro lugar, que esse narrador mora numa família, que geralmente parentesco escolhe e reconhece como narrador. Aí apresenta na comunidade. Então, tudo é reconhecido por todo mundo. Eu acho que cada família, cada seu grupinho de família parentesco tem seu narrador, outro que conta a história, outro conta contos, lendas e eu acho que assim por diante vai rodando, né? Então a gente não tem também nome específico, mas tem dentro da comunidade que gosta de contar, gosta de fazer esse por exemplo, contava muito pelas comunidades, para todo mundo entender e, de certa forma, tem contos para os meninos, tem contos para meninas, tudo é separadinho, né? Mas essa pessoa que é um contador, ele tem, na comunidade, ele é reconhecido assim, no sentido de ele tem um respeito especial, uma importância? A importância, isso. Ele tem uma coisa assim? As pessoas falam, eu quero ouvir história com o seu fulano. Será que tem isso? Tem sim. Eu queria que você falasse também da importância dos mais velhos, dos índios mais velhos, para a manutenção dessas histórias, dessas narrativas e para que os mais novos tomem conhecimento delas, né? Eu já falei um pouco porque para os Guarani, em diversos indígenas, né, que é o mais velho, o mais importante da comunidade, que é nele que tem a sabedoria, tem contos, lendas e tudo. Então a gente valoriza muito esses mais velhos dentro da comunidade. Por isso que já falei que a gente levamos na escola, na sala de aula, para eles contar assim, sem escrita, sem livro. Então as comunidades adoram. E os alunos, né? Principalmente os alunos. Então a gente respeita muito os mais velhos, né? Que geralmente vem a sabedoria, os contos, lendas, do mais velho, né? Uhum. E os professores aprendem com o mais velho. Benita, e para o contador de histórias, pensando aí no papel desse contador, desse narrador, o que exige o fato de trabalhar com narrativas que são muito fortes na cultura oral? O que exige desse narrador? O fato dele não ter aquele registro escrito dessas histórias, dessas narrativas?
Eu acho que exige do narrador um sentido grande de investigação. Eu acho que, hoje em dia, nós que somos narradores urbanos, voltando a frisar isso, que fomos pessoas que fomos à escola, fomos à universidade, e a grande maioria dos narradores que a gente tem nos centros, nos grandes centros, nas grandes cidades, tem esse perfil, a gente vai aprender muito com esse contador popular e esse contador, não só o contador popular, o contador de causa, mas também o contador indígena, buscando essa parceria que ele tem com a sua comunidade. Essa parceria que o Algemir acabou de falar, ou seja, buscando ser reconhecido dentro dessa nossa comunidade tão louca, dentro dessa cidade, das cidades grandes que a gente vive, essa possibilidade de expressar o nosso sentimento através daquela história que a gente elege para contar. E essa história pode ser uma história que vem de por familiaridade, ou seja, porque eu ouvi do meu pai, porque eu ouvi do meu avô, como pode ser também uma história que foi aprendida em algum livro ou uma história que eu ouvi de algum contador. Tem uma coisa muito importante no ato de contar, seja que tipo de comunidade que a gente esteja pensando nesse momento. O ato de contar, mesmo que você conte a mesma história que um outro contador está contando, você vai contar a partir do teu acervo pessoal, a partir das tuas leituras, a partir de tudo que você vivenciou. Por isso é bonito quando o Algemir fala da questão do velho. O velho detém esse poder dentro de uma comunidade indígena porque o velho viveu mais. E se viveu mais, então ele tem um acervo maior para poder dividir com os outros. E eu acho que nós, de uma maneira um pouco romântica e quixotesca também, tentamos, como contadores de histórias, recuperar esse contato com essa ancestralidade que nos faz estar vivos hoje. E todo esse saber e esse conhecimento que a gente tem hoje em dia, a gente deve a todas essas etnias, a todos esses grupos que nos formaram. Certo. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo os contos indígenas. E nós recebemos aqui um e-mail da Luz Marina, professora multiplicadora do NTE de Uruaçu, em Goiás. Obrigado, Luz Marina, pela participação. Ela quer saber, ela diz, Gilmar, que em várias escolas ainda perpetua aquela antiga comemoração ao Dia do Índio, em 19 de abril, com teatros e algumas danças. O respeito, o legado, a humildade e a compreensão da profundidade da tradição oral ainda não é reconhecida e aproveitada. E aí, Luz Marina quer saber como despertar essa compreensão nos professores. Pois é o dia que as galinhas sofrem mais no Brasil, né? Que todo mundo tira a pena de galinha para botar nas crianças, né? Enfim, lamentavelmente é isso que se pensa em Dia do Índio. Tem razão, tem sido uma luta de muitas entidades, organizações, igrejas, trabalhar uma inversão, uma mudança nessa perspectiva, usando a chamada Semana do Índio como um momento de tomada de consciência da situação das comunidades indígenas. Então, se você tem perto da sua região uma comunidade indígena, ou você está num estado em que tem comunidades indígenas, a questão é mobilizar os professores para dizer, bom, vamos ver a realidade dessas comunidades. São comunidades vizinhas nossas ou próximas da gente, vamos vê-las na sua situação real. Há livros também que tentam mostrar isso, a realidade das comunidades indígenas, sem ser só informação estatística, mas mostrar de uma maneira até, às vezes, para as crianças. Eu me lembro agora aqui de um livro do Daniel Munduruku, por exemplo, acho que chama Histórias de Índio, e lá dentro, uma das partes do livro é uma narrativa sobre um dia a dia, o cotidiano de uma criança na aldeia. Coisa real de uma aldeia indígena, como é que vive hoje e tal. Mas as situações reais. Eu me lembro de um colega que fez um trabalho há muitos anos, chamando representante de uma comunidade indígena próxima, 50 quilômetros ali, enfim, da cidade, na Semana do Índio, conversou com os professores, eles aceitaram e ele
esse líder indígena falou primeiro para os professores, na verdade falou para os professores indígenas, olha, nós somos índios lá, vivemos nessa situação, nós temos um problema de terra para resolver, que não está demarcada, etc. E aí sim, quando chegou a Semana do Índio, pouco tempo depois, os professores tinham uma visão mais real da situação dos índios e eles puderam fazer um trabalho com as crianças. E naquele caso, inclusive, foi um episódio interessante que as crianças resolveram que tinham que apoiar os índios, então, naquela demanda que eles tinham por terra, e todas mandaram cartas ao presidente da República pedindo que demarcasse a terra daqueles índios. Uma coisa muito mais real do que botar pena de galinha na cabeça. Tá certo. 0800 21 6689, você liga e participa do Salto para o Futuro, como fez agora a Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José? Tudo bom. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Como trabalhar com narrativas indígenas, valorizando sua cultura de forma prazerosa, com alunos do ensino fundamental e médio? Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, a gente chega de novo, Algemiro, naquela discussão, né? Como é que o professor pode se estimular, pode trabalhar com essas narrativas nas suas escolas? E aí, a Maria José é mais específica, com alunos do ensino fundamental. O que você pode dizer para a Maria José? Eu penso assim, que o seguinte, né, tem que ter... Para começar a trabalhar com as crianças da escola não indígena, eu acho que, em primeiro lugar, o professor tem que estar consciente de que existe esse valor, né, valor cultural, e começa por aí, né? Não, de repente, pode não valorizar aquele conto, história do índio, e querer ensinar as crianças sem valorizar. Eu acho que, em primeiro lugar, o professor tem que valorizar a cultura guarani ou indígenas, né? Valorizar a cultura indígena e dar valor para aquela história, contos que tem nas comunidades. Inclusive, tem vários indígenas, né? Que tem vários contos diferentes, tem os pataxó, tem os guarani. Então, em primeiro lugar, tem que catar esses contos, que tem variedade de contos, e ler bastante e compreender primeiro, né? Eu acho que os professores têm que trabalhar acima disso e depois para ensinar os alunos. Certo. Temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é Cecília, de Goiás. Tudo bem, Cecília? Tudo bem, Murilo. Meu nome é Cecília Maria. Eu estou falando do teleposto de Niquelândia, Goiás, do NAT. E essa pergunta é dos cursistas. É uma parte do boletim onde há um questionamento que diz assim: não há conhecimento científico entre os índios. E sabemos que o conhecimento oral que os índios possuem e que nos repassaram isso daí a cada geração faz parte desse conhecimento científico que os chamamos de literatura na nossa atualidade. E eu gostaria que vocês argumentassem para a gente entender melhor esta interrogativa. Boa noite, obrigada. Obrigado, Cecília. Muito bom ouvir vocês, Goiás, aqui no Salto para o Futuro. Participe mais vezes, viu? Então, Vilmara, ela fez aí uma referência ao seu texto. Você já queria complementar um pouco a resposta anterior? Por favor, fique à vontade. Tá, a resposta que eu queria complementar, complementando a fala do Algemiro antes, era sobre a outra professora, o uso lúdico, ela mencionou, inclusive, no fundamental. Então, eu acho que a gente viu no vídeo a professora fazendo um uso interessante, porque ela faz as crianças depois trabalharem a encenação, fazem as crianças... E um uso interessante que ela faz também ali, e é muito importante, é que ela mostra que essas histórias são vivas. Ela não conta assim, os índios falavam, ficam pensando lá. Ela está falando o seguinte, o que nós podemos pensar sobre isso hoje? Quer dizer, as crianças veem que aquela história está viva porque fala para eles, no dia de hoje, sobre o que eles estão vivendo. Então, eu acho que é uma maneira... Não, e só, por favor, porque tem a questão do ensino fundamental, que foi isso que ela perguntou.
Então, eu acho o seguinte, que dentro dessas histórias estão contidas todas as mazelas do mundo, também são contidas dentro das histórias indígenas. Isso não é uma coisa só nossa. Então, todas as questões que levam um adolescente a se aproximar de histórias, ou seja, as questões de amor, as questões do desejo, tudo isso também estão nessas histórias indígenas. Então, há essa possibilidade também de trabalhar. E tem uma coisa que é muito legal de trabalhar com o adolescente, que é a curiosidade. O adolescente é extremamente curioso. Então, se você consegue trazer uma cultura que está tão distante dele através de uma história, desde que isso seja bem mediado, o resultado é maravilhoso. Desculpa aí. Não, imagina, foi ótimo porque você acabou respondendo o e-mail da Rose Irene Correia, a orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul, que perguntava exatamente sobre o trabalho com contos, com histórias, com jovens, com crianças e jovens nas séries finais do ensino fundamental. Retomando aqui para o Vilmar a questão do seu conhecimento, do conhecimento científico. Então, a questão que está lá no nosso texto é o seguinte: quando eu discorro sobre a riqueza cultural e sobre a riqueza de informação, de conhecimento, eu citei aqui agora há pouco, de novo, a história do milho, mas há muitos, eu cito outras informações no texto, e a gente fala do conhecimento, por exemplo, da medicinal, etc., eu digo que isso nos faz questionar uma coisa que as pessoas costumeiramente não pensam. Será que não há conhecimento científico entre os índios? Na verdade, é para indicar que sim. A resposta é: conhecimento científico não é só aquilo que nós acostumamos a achar que é aquilo validado a partir do século XVI, XVII, da nossa chamada metodologia científica. Há experimentação, há práticas de pesquisa e investigação nas comunidades indígenas. Agora, se você não quiser chamar de conhecimento científico algumas dessas coisas, elas também não deixam de ser conhecimento por não ser conhecimento científico. Conhecimento científico não é a única forma de produção de conhecimento, né? Todo mundo sabe que o yoga detém, por exemplo, sintetiza o yoga, né? Sintetiza conhecimento milenar de uma cultura indiana, conhecimentos milenares. Alguém vai dizer que aquilo não é conhecimento porque não é o que nós chamamos de conhecimento científico? Não é, é conhecimento. Então, eu acho que sim, a resposta é: há conhecimento científico. A ideia é que se a gente olhar com mais atenção e se a gente olhar sem o preconceito, exatamente, a gente vai dizer: bom, será que aqui tem uma historinha ou aqui tem uma sintetização, uma maneira sintetizada e condensada de conhecimento acumulado ao longo de séculos? E está lá. Certo. Quem fala com a gente agora é a Sônia, do Tocantins. Olá, Sônia. Olá, boa noite. Sou Sônia, orientadora de aprendizagem, e falo do Teleposto do Colégio Estadual Alaicena Conceição, em Figueirópolis. Parabenizamos pela série e fazemos o seguinte questionamento. Os 2 primeiros textos do boletim, referentes a contos populares e contos indígenas, trouxeram à tona as lendas e os mitos como transmissão da história dos povos indígenas. Como então trabalhar com os alunos esses mitos e lendas, relacionando-os às questões morais que regulam as relações entre os indivíduos? Boa noite e muito obrigada. Obrigado, Sônia, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Benita, como é que você pode responder, fazer essa relação, a questão moral, os mitos, as lendas indígenas, enfim? Eu acho que é complicado isso daí. Nós pensamos que, na hora que contamos uma história, quem tem que tirar algum ensinamento, quem tem que pensar em algum valor que está contido nessa história, é quem está ouvindo essa história. A questão da moral dentro de uma sociedade tão complexa como é a sociedade que a gente vive, como são as sociedades que nós vivemos hoje em dia, eu acho que não comportam mais uma moral, porque senão você de alguma maneira vai estar ferindo ideias e conceitos de uma outra pessoa. Penso, por exemplo, numa sala de aula em que você tem misturados meninos indígenas e meninos que não são indígenas. Eles vêm de lugares diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. Que histórias escolher que possam atender aos interesses dos dois? Histórias que sejam histórias boas, histórias que tenham a possibilidade de várias leituras. Porque eu acho que qualquer história que dá uma única leitura
de verdade, isso não é literatura. Isso é uma autoajuda, isso é um outro tipo de forma de se comunicar, que pode ser muito interessante para muita gente. Ok, Benita, nós já estamos aqui no finalzinho do Salto para o Futuro. Eu gostaria de ouvir as considerações finais do Algemiro sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Acho que para mim foi muito legal, né? Porque nunca tive assim, né, falando, né, para muitas pessoas, ouvindo, né? Eu acho que é muito legal isso. Eu acho que, inclusive, deve assim continuar, né, debatendo, né? Porque são muitas histórias que nós valorizamos e muitas vezes nunca foi divulgadas, por exemplo, principalmente dos Guarani, né? Dos Guarani tem muitas lendas e histórias sobre o mundo, sobre as coisas, né, criadas pelo Deus, essas coisas todas. Eu acho que foi muito legal, né? Foi muito importante. Eu agradeço a minha participação, pelos convites também, né? Isso aí. Imagina, Algemiro, a gente também achou muito legal. A gente que agradece a sua presença aqui no Salto para o Futuro. Benita, por favor, suas considerações finais sobre o debate de hoje. Bom, eu hoje ouvi uma boa notícia que eu fiquei tão feliz de saber que hoje nós temos 1 milhão de índios aí na estatística, coisa que eu pensava que eram 300 mil, ou seja, eu estava com uma estatística antiga. Que bom, que boa notícia. E pensar que esse 1 milhão de índios continuará com certeza a se reproduzir, pensar também que muitas histórias continuarão a ser contadas ao longo aí de séculos e séculos. Então é muito bonito saber que toda uma cultura que precedia aos portugueses, ou seja, que já existia aqui nesse país, está viva, está presente dentro dessas 180 línguas. Tá certo, Benita, obrigado. Vilmar, por favor, também suas considerações finais sobre o tema do programa de hoje. Tá, eu queria falar duas coisas, uma coisa que eu não pude falar e outra que, enfim, seria realmente final. Uma que eu não pude falar tem a ver com a pergunta do professor, inclusive um dos professores, era com relação às disputas de televisão, etc. Mas, enfim, eu ia dizer que uma das coisas que a gente perde, que a comunidade indígena pode perder, as crianças indígenas podem perder na escola, e que uma das coisas que a nossa escola perde se não souber olhar dessa maneira as narrativas indígenas é não olhar lá só em busca de conhecimento. Eu enfatizei um pouco a questão do conhecimento pela valorização que a nossa sociedade tem e perceber que ali é um lugar também de condensar esse tipo de coisa. Mas as narrativas indígenas têm muito de sabedoria, que é um pouco diferente de conhecimento. Por isso o velho é uma pessoa importante na comunidade. Então, quando você laiciza demais, vamos dizer assim, torna muito laica a cultura indígena, você transforma ela tudo em um lugar de informação e conhecimento, como se fosse lá uma espécie de internet, assim, vamos dizer assim, você perde uma riqueza importante da cultura indígena, que é a sabedoria da relação, de pensar as relações humanas, de pensar as relações dos homens com o mundo. Acho que isso é importante olhar quando a gente lê a literatura indígena. E o que eu queria como consideração final é de você pedir desculpa, porque eu não esperava esse atropelo, não imaginava isso. E eu acho que o Algemiro menos ainda, porque vem de uma cultura em que esses atropelos não têm muito lugar. Então, por isso, a própria participação do Algemiro fica um pouco constrangido pela violência da nossa correria desse mundo de brancos, infelizmente, né? Que no mundo indígena precisa muito mais tempo para tempos de silêncio entre os tempos de conversa. Tá certo. Bom, infelizmente, falando mesmo do tempo, já preciso encerrar o programa de hoje. Chegamos ao final do Salto para o Futuro. Eu agradeço a você que nos ajudou a fazer o programa. Agradeço também as presenças da Benita Prieto, contadora de histórias, do Vilmar Rocha D'Angeles, professor da Unicamp, e do Algemiro da Silva Caraimirim, professor indígena de língua Guarani. No programa de amanhã vamos falar sobre os contos africanos. Não deixe de ver e de participar. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor.